espírito de gratidão que hoje eu estou aqui. Obrigado, pastor, pela confiança. Mais uma vez, teve o ano passado o desafio e novamente o senhor confiou aí a responsabilidade. A gente está fazendo a conferência a propósito, né? E então na quinta-feira aí, a gente está no terceiro dia. Quinta-feira nós falamos sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus. Na sexta-feira nós falamos sobre o propósito de Deus revelado no Filho. E o mais desafiador, pastor, é o que o Senhor me deu. É falar o propósito de Deus na minha vida, nas nossas vidas. E esse é o tema de hoje, né? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Queria que vocês tivessem como plano de fundo da mensagem hoje esse versículo, Provérbios 19, 21, que diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Queria que vocês ficassem bem ligados hoje, que vocês, se possível, peguem uma caneta, um papel, abra seu bloco de anotações e prestem bastante atenção naquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Que hoje não seja apenas mais uma mensagem onde nós vamos ouvir, mas que a gente possa se envolver aos nossos corações a respeito disso. E pegando esse texto de plano de fundo para a mensagem, eu queria destacar 2 pontos aqui: plano e propósito. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. O que é plano, o que é propósito? A gente precisa entender qual é a diferença de plano e de propósito. Plano tem a ver com projetos, e esse é um termo mais popular nos dias atuais, né? Projetos. Eu trabalho no hospital evangélico e eu trabalho com projetos. E quando a gente fala sobre gestão de projetos, a gente fala que projetos eles são temporários. Eles têm sentido temporário. Um projeto tem que ter começo, meio e fim. Um projeto ele não pode se perpetuar. E aí quando a gente olha para a palavra, a gente entende que planos significa temporário. É algo temporário, são projetos temporários, são projetos que têm começo, meio e fim. E ao longo da nossa vida, a gente faz muitos planos, sim ou não? Quem tem muitos projetos e planos aqui? Eu tenho. A nossa vida ela é recheada disso. A gente, talvez um plano, um projeto da sua vida é ir para Cancún descansar. Oh, delícia. Muito bom, né? Muito bom. Viajar, ter o tempo, mas a gente vai voltar, sim ou não? Vou fazer a viagem lá de 10 dias, cumprir o projeto, vou voltar para casa, realizado por aquilo que foi feito. Isso é plano. E o que é propósito? O que a Bíblia nos traz a respeito de propósito? Propósito tem a ver com nascer para tal finalidade. Você nasceu com alguma finalidade. Diferente de plano. Plano são temporários. Propósito tem finalidade. Propósito a gente pode realizar a nossa vida inteira. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é a finalidade da sua vida? Você nasceu com qual propósito? Provérbios nos mostra que são muitos planos que tem no nosso coração e que o propósito do Senhor prevalece independente de qualquer coisa. E aqui eu queria deixar essa frase para você no seu coração: você pode correr, você pode se esquivar, você pode até mesmo fugir, mas o propósito de Deus sempre e sempre e sempre prevalecerá na sua vida, independente dos seus planos pessoais, porque o que prevalece é o propósito do Senhor, amém? Aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la
até a volta de Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço aqui é: por que Deus nos colocou nessa geração? Você já se fez essa pergunta? Por que você nasceu? Eu nasci em 1991. Por que eu nasci nessa geração? Por que eu não nasci na Idade Média? Por que eu não nasci na época de Jesus? Gente, imagina ver Jesus. Os ensinamentos. Por que eu não nasci nessa época? Porque Deus colocou a gente nesse tempo. Existe uma problemática que eu e você somos chamados a resolver essa problemática. A problemática dos dias atuais. E existem várias, mas eu queria hoje me ater a duas. Uma se chama cultura pós-cristã. Nós vivemos nessa cultura. Nós nascemos nessa cultura, numa cultura pós-cristã. E quais são os principais valores dessa cultura pós-cristã? Eu destaquei alguns. Primeiro, a fé incide cada vez menos nas escolhas das pessoas. A fé incide cada vez menos nas escolhas das pessoas. As pessoas não escolhem, não tomam decisões baseado no que eles acreditam, mas simples e puramente por vários outros motivos. A fé já não tem aquele peso sobre a sociedade como existia anteriormente. As constituições, elas foram criadas baseado na Bíblia. A pergunta é: as leis são criadas hoje baseado na Bíblia? Baseado na fé? Porque essa é a cultura que a gente vive hoje, que cada vez menos a fé incide sobre as escolhas das pessoas. Um outro ponto, o individualismo. A nossa cultura vive um individualismo. O que isso significa? Que cada vez mais e mais as pessoas estão vivendo longe de pessoas. Cada vez mais e mais as pessoas estão isoladas. E é interessante, porque o individualismo, ele fala que você é o centro. Você é importante. A prioridade tem que ser você. E aí quando a gente olha para a vida cristã, quando a gente olha para Jesus, Ele falou: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo não é inferior a você, o próximo não está acima de você, você não está acima do próximo, você não está abaixo do próximo, nós estamos juntos, como uma grande família. Mas cada vez mais e mais, as pessoas pensam menos nas pessoas. Um terceiro ponto, sobre os valores do mundo pós-cristão, o consumismo. Consumir, consumir e consumir. Tem um documentário que chama O Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes Sociais. Quem já assistiu esse documentário? Tem no Netflix. Fica o desafio para você que gosta de assistir isso, a reservar um tempo para assistir. Nesse documentário ele fala sobre o impacto das redes sociais nas nossas vidas, e é interessante como ele destaca um ponto. Ele mostra no documentário que nós somos produtos das redes sociais. É isso mesmo. Nós somos produtos das redes sociais. Instagram, Facebook, eles não foram criados para a gente compartilhar a nossa vida. Isso é só um entretenimento para a gente utilizar a plataforma. O propósito dessas ferramentas, ele mostra no documentário que é a gente ser o produto. É a gente ser vendido para as empresas. E aí as publicações, os produtos, os serviços chegam até nós
e a gente está ali o tempo todo recebendo várias e várias informações. E esse tempo que a gente vive, até mesmo por consequência da ultra tecnologia, a gente está o tempo todo consumindo conteúdo, seja nas redes sociais, seja na informatização, o tempo todo a gente está consumindo informação. E aí a gente chega no final do dia exausto mentalmente. E a gente acha que isso é só por conta do trabalho. Mas fato é que a nossa mente o tempo todo está ali trabalhando e recebendo essas informações. E a nossa cabeça trabalhando tudo isso. Um outro valor é o materialismo, é o ter coisas. A concretização dos nossos sonhos nos tempos atuais são conquistar coisas. É ter um carro, ter a casa, o apartamento dos sonhos, é fazer uma viagem, é ter coisas. E a gente fica esperando o cartão de crédito virar para a gente começar a fazer as compras. E aí a pergunta que a gente faz todo mês é: o que eu preciso comprar esse mês? Essa é a pergunta. O que eu preciso comprar esse mês? E aí, a vida cristã nos mostra um contraponto a isso. Ela faz um outro tipo de pergunta: quem eu vou ajudar esse mês? Quem nós vamos ajudar esse mês? Um segundo ponto de uma problemática que existe nos dias atuais é o que a gente está vivendo, ora a Deus, para ser o tempo final já, que é a pós-pandemia, que é a pandemia. E a pandemia, ela trouxe consequências. E aqui eu quero me ater a fatos, o que a pandemia trouxe de fato para as nossas vidas, para a sociedade. Não quero trazer para lá do partidário, ideológico, político. Pelo amor de Deus, eu só quero constatar fatos. E o primeiro, distanciamento social. A pandemia fez de nós nos distanciarmos. É necessário que a gente esteja distantes um do outro para que a proliferação do vírus não atingisse o outro. Mas por consequência isso, a gente ficou ainda mais distante. As pessoas ficaram ainda mais distantes. Os grupos que já eram seletivos ficaram ainda mais seletivos. Os abraços deixaram de existir. O estar à mesa, comendo todo mundo junto. Isso gera um impacto social para as nossas vidas. Nós fomos criados para se relacionar. Nós fomos criados para estarmos juntos. Um segundo ponto do impacto da pandemia nas nossas vidas é a desigualdade social que ela trouxe. Alguns ganharam dinheiro e adquiriram bens, e glória a Deus por isso. Teve gente que conseguiu prosperar nesse tempo, que comprou coisa, adquiriu as coisas que tinham como sonho, como meta, como projeto. Mas também várias pessoas perderam os seus bens, perderam o seu trabalho, perderam a sua renda. E isso gerou uma desigualdade social que já existe no Brasil, mas que ficou ainda mais forte. E no Natal a gente fez aqui um trabalho com as crianças do União da Vitória. E quem teve a oportunidade de ir, viu do que eu estou falando. A gente não precisa sair muito longe. Talvez as pessoas que trabalhavam com a gente, que foi desligado, e que a gente tem nas nossas redes sociais, a gente viu. Ou talvez você saiba de alguém próximo de você, tanto no trabalho quanto na casa, enfim, que passou por esse momento. E isso gerou uma desigualdade.
E um terceiro ponto, que é consequência da pandemia, é a perda do senso do controle da vida. As pessoas perderam o senso do controle da vida. Antes da pandemia, tinha muita gente que achava que tinha o controle da vida, que era autossuficiente. A pandemia, a gente sabe que ela ceifou muitas vidas. E tanto esse lado da morte é sim uma perda do controle da vida, mas o controle de que todas as coisas Ele pode fazer, e a gente perdeu isso. A pandemia veio e abalou essa estrutura, de que nós controlamos as nossas vidas. E a pergunta que fica para nós: o que nós faremos depois disso tudo? Será que a gente vai aumentar a necessidade de controlar as coisas, controlar a nossa vida? Será que a gente vai continuar distante? Aumentar a desigualdade por não ter ações para isso? Deus chama nós para sermos resposta a esse tempo, para sermos resposta a essa cultura, ao impacto da pandemia na vida de tantas pessoas. E aqui eu nem entrei na parte emocional, o impacto que trouxe na vida emocional. Então, baseado nisso, eu gostaria de convidar vocês a abrir comigo Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 16. Gálatas 1, 15 a 16. Enquanto vocês abrem a Bíblia, é importante destacar que o mundo, não espere que o mundo vai ler a Bíblia. Não tenha essa expectativa na sua vida. O mundo não quer ler a Bíblia. O que o mundo quer é ler os cristãos. Nós somos resposta de Deus para essa geração. Amém? Você é resposta de Deus para essa geração. E aqui, Gálatas, é o livro escrito por Paulo aos Gálatas, a igreja de Gálatas, assim como nós estamos aqui reunidos. Paulo estava escrevendo para cristãos, direcionados para eles. E Paulo é a pessoa de Provérbios 19. Eu poderia escolher várias outras pessoas que Deus estabeleceu o propósito dele, que consta na Bíblia, mas ele conduziu a escolha de Paulo, porque Paulo tinha muitos planos, mas o propósito do Senhor prevaleceu. Gálatas 1, 15 e 16 diz assim: mas, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Amém? É interessante falar desse trecho, porque ele começa com mas. O mas, ele, na língua portuguesa, ele mostra pra gente que ele nega todo o restante. Até muitas vezes a gente usa o mas incorretamente. E aqui, quando a gente olha para esse trecho, vem acontecendo coisas ali anteriores, e Paulo chega e fala assim: mas Deus me escolheu antes de todas as coisas. E a motivação de Paulo a escrever a carta aos Gálatas foi devido aos falsos mestres não ministrarem para a glória de Deus. Então havia uma ideologia naquele tempo em que as pessoas estavam ministrando não para glorificar a Deus, mas sim para a sua própria glória.
elas não buscavam levar as pessoas a seguirem Jesus. Elas buscavam as pessoas para seguir a elas. E é interessante falar desse tempo de Gálatas, porque é o tempo que a gente vive hoje. As pessoas estão induzindo a gente a segui-los, a buscar cada vez mais e mais seguidores. E nesse tempo aqui de Gálatas, existia ainda uma cultura de legalismo e de religiosidade na época. Então as pessoas faziam por ritual. Está na lei. Já ouviu alguma coisa assim? Está na Bíblia? Já ouviu isso hoje? Ou a religiosidade? Não, Renan, era só no tempo de Gálatas. Hoje não tem, né, pastor? Hoje não tem o tempo de religiosidade. E aí quando a gente olha para a vida de Paulo, talvez muitos conheçam Paulo e o extraordinário ministério de Paulo, do que ele fez, mas talvez você não conheça a vida de Saulo, o homem antes de ter o encontro com Jesus. Saulo, ele tinha um pai, e o pai dele era fariseu, e também era cidadão romano. E o pai de Saulo era um homem impressionante para a época. Um dos poucos da comunidade que parecia desfrutar de um certo respeito, tanto de judeus quanto dos gentios. E a gente sabe que naquela época havia muita distinção nesse sentido. Judeu e gentil. E o pai de Saulo, ele conseguia conversar com judeus e com gentios e influenciar essas pessoas. E é interessante quando a gente olha para a vida do pai de Saulo, porque ele conseguiu talvez o que a gente chama hoje de ser bem-sucedido. Porque ele chegou como um fariseu da época, um alto cargo que ele tinha, era influente, renomado, provavelmente se ele fosse no shopping as pessoas iam reconhecê-lo. Ele tinha fama, ele tinha sucesso, e é tudo o que o mundo hoje fala que a gente tem que fazer. Altos cargos dentro das empresas, fama, sucesso, reconhecimento, ser bem-sucedido. Para um judeu, só havia um caminho para a criança seguir. A criança tinha que seguir o mesmo caminho trilhado pelo pai. Então Saulo tinha que trilhar o mesmo caminho que o pai dele trilhou, ou seja, ser um fariseu. Que também foi o mesmo caminho que o avô de Saulo trilhou. Então vem do avô que era fariseu, que passou para o pai de Saulo, que passou para Saulo. E isso no judaísmo era uma responsabilidade. Eles tinham que conduzir a criança para esse caminho. E trazendo para os dias atuais, palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. As nossas palavras podem inspirar pessoas, mas só o exemplo pode arrastar as pessoas. Eu gostaria de compartilhar bem brevemente um testemunho de uma pessoa que me influenciou. Teve um tempo que eu fazia discipulado 1 a 1. Então eu me encontrava com os jovens e tinha um tempo com eles. E tinha uma pessoa que eu me discipulava, era sempre na terça-feira, das 10 à meia-noite, das 11 à meia-noite e meia. Um horário super tranquilo, né? E eu lembro que a pessoa me fez uma pergunta. Falou assim: Renan, eu não sei como servir. E a gente conversou bastante sobre esse tempo e tudo mais. Ao final eu falei assim: nós vamos orar sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai começar a ministrar o teu coração nas próximas semanas. Esteja atento àquilo que o Senhor vai fazer. E ele falou: tá bom. Oramos, ok. Se despedimos. E a semana passou. No outro encontro, ele chegou para mim
e compartilhou comigo. Mas ele compartilhou comigo de um jeito que era uma coisa muito natural para ele. E para mim mostrou naquele momento o coração dele e mostrou que ele estava exercendo aquilo que Deus tinha chamado ele para exercer. Ele trabalhava em frente a uma praça, a praça do lado da catedral, ali eu não lembro o nome, que é em frente a Pernambucanas, ali no calçadão. Ele trabalhava ali. Aí ele estava saindo para o almoço com a marmitinha dele, um morador de rua parou ele e falou: viu, me dá um dinheiro para eu comer. Ele falou: cara, eu não tenho um tostão, mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir a minha marmita. Naquela hora, meu coração já estava pulsando. Falei: meu Deus do céu. E ele falando com uma particularidade, tipo, muito natural, porque isso é propósito. E ele falando isso e compartilhando isso, a experiência. Passou mais algumas semanas, ele veio contar para mim de outra experiência. E foi depois de um dos nossos discipulados. Ele foi comigo até na minha casa, e da minha casa ele foi embora a pé, mas isso ele não me falou. Ele falou: vou pegar um ônibus ali, e foi embora a pé, 00:30, em Londrina. Vocês sabem, né? E ele foi embora a pé, e uma pessoa parou ele, e falou assim: me dá um dinheiro. Acho que ele tem a placa assim, ó, peça dinheiro para mim. E ele bateu de novo e falou assim: meu, não tenho nada, mas eu tenho uma coisa para te dar, leva minha Bíblia. E o morador de rua levou a Bíblia dele, a única Bíblia dele, a única. E aí ele veio contar para mim com tanta naturalidade. Eu falei: meu Deus do céu, o dom de ser hospitaleiro, o dom de ser solidário, o dom de ser generoso. E aí eu lembro que no ministério dos jovens que eu estava, a gente foi e honrou a vida dele, presenteando ele com uma Bíblia. Porque, gente, palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Jesus ensinava caminhando. Jesus ensinava com o exemplo dele. Ele levava as pessoas através do exemplo, mostrando a elas como fazia. Esse é o Jesus que nós amamos. E aí, voltando sobre Saulo. Saulo, então, ele foi preparado para ser fariseu. Aos 5 anos, ele era uma criança inteligente. Saulo, aos 6 anos, ele começou o seu ensino na escola Rabino. Dos 7 aos 9 anos, Saulo já tinha decorado o que eles chamam de Shema, e também já tinha decorado de Salmos 113 ao 118, de 7 a 9 anos. O que as nossas crianças de 7 a 9 anos estão fazendo hoje? Saulo já tinha decorado. Aos 10 anos, Saulo já conhecia a complexidade da lei oral. Dos 10 aos 13, Saulo ele amadurecia mais rápido do que acontece nos dias atuais da nossa juventude. Mesmo a gente olhando para os nossos pré-adolescentes falando: nossa, como eles estão amadurecendo. Paulo, aos 13 anos, já era considerado o homem perante a sociedade. Tal nível de amadurecimento e intelecto que ele tinha sido desenvolvido. E aí o pai dele, então, buscando ele ter a melhor formação, enviou ele para Jerusalém, onde ele tinha a melhor escola, onde ele podia então se aperfeiçoar. E aí, com 18 anos, Saulo conquista aquilo que ele tinha desejado, o pai dele tinha desejado para ele. O pai dele tinha planejado para a vida dele, que era ser um fariseu. O filho de fariseu se torna fariseu. Sabe aqueles fariseus que conspiraram contra Jesus?
aqueles fariseus que conspiraram contra Jesus, vários deles foram mestres de Saulo e colegas de classe de Saulo. E esse era o cenário que Paulo cresceu. Essa foi a formação de Saulo. E muitos planos foram realizados ali. Mas Deus, olha para mim, mas Deus tinha um propósito. Aquele que perseguia os cristãos passou a ser perseguido. Paulo teve uma experiência a caminho de Damasco que mudou a vida dele. Renan, qual foi essa experiência? Paulo teve um encontro com Jesus. E os encontros com Jesus, a gente jamais vai sair os mesmos. Não ache você que a gente se encontrar com Jesus é uma vez na nossa vida. É aquela que a gente fala, eu me converti. Não. A gente está em constante encontros com Jesus. E aqui eu queria trazer 3 pontos, 3 aplicações para as nossas vidas, do propósito de Deus para cada um de nós aqui. Primeiro ponto, Deus te escolheu para florescer. Deus te escolheu para florescer, para gerar flores. O trecho que a gente leu fala assim: quando porém ao que me separou antes de eu nascer. Deus escolheu a cada um de nós para trazer vida aonde há morte. Deus não colocou a gente, nós, para trazermos morte aonde há morte, mas é para trazer vida, porque nós revelamos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nada, absolutamente nada na sua vida é desperdiçada quando Deus quer te usar. Presta atenção nisso. Às vezes acontecem coisas na sua vida que você acha que são acasos, que você fica se falando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ei! Nada acontece na sua vida se Deus não quer que Ele não quer usar isso na sua vida. Eu tenho 30 anos. E talvez vocês já me conheçam, pessoal da igreja aqui. O Renan faz abertura, já pregou, é o líder do Ministério de Jovens, casado com a Gi. Mas talvez vários de vocês não saibam a minha história. Meu pai engravidou a minha mãe quando minha mãe tinha 17 anos. E o meu pai, quando descobriu, ele estava muito feliz. Quando descobriu, ele estava muito feliz. Nossa, eu vou ter um filho, não sei das costas, muito feliz. E aí, por influência, os amigos começaram a falar, mas será que é seu mesmo? Minha mãe era virgem. Será que é seu mesmo? Enfim, meu pai fugiu para Rondônia. E minha mãe, então, com 17 anos, me teve. E o meu pai foi o meu avô. Que eu tive ele até, o avô materno, que eu tive ele até os 8 anos. E é interessante falar sobre isso, porque eu tenho poucas lembranças da minha infância. Poucas. E eu me recordo de várias lembranças do meu avô me preparando para a vida. Parece que ele sabia que ele não ia ficar muito tempo. E aí, depois dos 8 anos, Deus colocou um outro pai na minha vida, que ele é hoje o pai da minha irmã, meu padrasto.
E aí, dos 8 a em torno dos 14 anos, Deus colocou ele na minha vida, e a gente foi caminhando, e várias coisas foram acontecendo. Aos 14 anos, o meu padrasto e minha mãe se separaram, e eu não tinha uma referência mais, porque meu avô morreu, eu já não tinha mais o meu avô paterno também, eu não tinha essa referência masculina dentro de casa. Só que eu tinha uma irmã de 3 anos. Minha mãe não trabalhava, de repente, ela se fez necessário ela trabalhar. Eu ainda estava no 14 anos, colegial, 8ª série, por aí, né? E aí eu tinha que estudar. Mas eu tinha que cuidar da minha irmã. E ao mesmo tempo, eu tinha uma avó que estava começando Alzheimer, que não podia ficar sozinha. E resumindo, Deus foi colocando pessoas no caminho, e as feridas que foram abertas ao longo de toda essa minha infância e juventude, são as feridas que Deus fechou, e que hoje eu cuido de pessoas. Foi sofrido? Muito. Vários e vários traumas. Poderia culpar Deus por ter feito tudo isso. Poderia entrar em vários vícios. Mas Deus tinha um propósito. O propósito do Senhor é que prevalece nas nossas vidas. Entenda que os nossos processos, e eu tenho certeza que se eu passar o microfone aqui e começar a falar, fala o seu. Todo mundo aqui tem processo. Todos os nossos processos são necessários para a gente florescer. Sabe o que é interessante? Que em determinado momento do meu ministério de jovens, não aqui, os jovens que eram mais próximos de mim eram homens que tiveram problema com os pais. Não porque eu sou bom, mas porque Deus tinha um propósito. Sabe qual que é o meu maior desejo? É ser pai. E não fazer diferente, mas conseguir amar o meu filho ou a minha filha da mesma forma que eu fui amado por Deus. E esse amor é derramado a cada um de nós. Eu e você. Deus ama cada um de nós. Assim como Ele enviou Jesus, e Jesus ficou 30 anos no processo, 30 anos no anonimato, para 3 anos de ministério, 3 anos para Jesus florescendo na vida de cada pessoa que passava por Ele. O pastor Renato na quinta-feira falou que o propósito de Deus é não perder nenhum sequer. E a gente vê isso na vida de Jesus. Paulo, ele era muito inteligente. Ele sabia absolutamente tudo sobre a vinda do Messias. Paulo sabia sobre as leis, sobre o judaísmo e sobre outras várias coisas. Mas o que Paulo nunca soube é que ele não tinha tido um relacionamento pessoal. Foi um relacionamento pessoal na vida de Paulo que a vida dele foi mudada completamente. Foi um relacionamento pessoal com Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, que a vida dele mudou. Ei, presta atenção. Deus quer que a gente floresça, mas não em nível intelectual. Deus quer que a gente floresça em nível relacional, se relacionando com as pessoas, relacionamentos pessoais, de pessoa para pessoa,
Foi assim que Jesus nos ensinou. Segundo ponto, ele tem um convite irresistível. Um convite irresistível. O versículo fala que Deus me escolheu e me chamou por sua graça. O mesmo Deus que chama, e quando Ele chama, a sua voz é irresistível. A gente não consegue resistir ao convite que Ele faz. Eu fico imaginando um pai chamando o filho e a filha. Eu gosto de ver vídeos, aparece assim, quando aparece eu vejo, eu gosto de assistir. Principalmente acontece isso nos Estados Unidos, que os soldados eles ficam, sei lá quanto tempo fora, longe da família, e sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eles voltam, e eles fazem uma surpresa para o filho e para a filha. E eu fico me imaginando como é prazeroso para o filho que está ali ouvir a voz do pai dele. E eu fico imaginando para cada um de nós como deve ser prazeroso nós ouvirmos Deus nos chamando. Esse convite é irresistível. John Stott fala que Paulo, ele não merecia misericórdia. O fato de Paulo ter encontrado Jesus foi uma misericórdia, foi graça, mas que Paulo não merecia e que Paulo nem pedia isso. Mas a ação não é nossa para Deus, é de Deus para nós. O propósito de Deus derramado nas nossas vidas. A misericórdia foi ao encontro de Paulo, a graça chamou a Paulo, e ele foi um revolucionário nas mãos de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse tempo, Ele tem nos chamado. Esse é o tempo de chamamento. Nós vivemos uma problemática e nós somos a resposta de Deus para ela, porque nós podemos revelar a Jesus. Deus está nos chamando para fazer algo novo na vida das pessoas. Novos começos, novas histórias, novo nome, novas perspectivas de vida. E o terceiro ponto, Ele te preparou para algo. Você nasceu com uma finalidade. É glorificar a Deus. Mas o glorificar a Deus não é o tempo de louvor. O versículo, o trecho que a gente leu, fala que, Paulo falando, para que eu pregasse entre os gentios. Os gentios eram aqueles excluídos. O judeu, por ser o povo escolhido de Deus, eles fecharam o grupo. E havia muita discriminação com o gentio. E Deus usou Pedro para alcançar os judeus, a continuidade da missão. E Deus escolheu, preparou Paulo para alcançar os gentios. Sabe quem são os gentios hoje? Olha para o lado. Essa pessoa que está do seu lado é o gentio. Se Paulo não tivesse sido chamado por Deus, se Deus não tivesse esse propósito na vida de Paulo, o Evangelho talvez jamais chegaria a nós, ficaria ali. Todo propósito tem a finalidade no outro. O propósito tem a finalidade nas pessoas, entenda isso. Se o seu propósito, ele termina em você, se você é o único servido desse propósito,
Isso não é um propósito. Propósito termina nos outros. Meu propósito é ser um empresário de sucesso e ganhar dinheiro. Cadê os outros? Eles vão receber o meu serviço da minha empresa. Qual é o propósito? O propósito, ele tem a finalidade nos outros. Consegue. Hoje se fala muito sobre 7 esferas de influência da sociedade. É onde o tempo todo, em alguma dessas esferas, nós somos influenciados. Quais são elas? Igreja, família, governo, educação e ciência, economia e negócios, artes e entretenimento, comunicação e mídia. Dizem os estudiosos, quem consegue atingir as 7 esferas de influência da sociedade alcança as pessoas. E se você começar a observar, todos esses pontos são atacados nos dias atuais. A igreja, a família, autoridades, governo, educação e ciência, economia e negócios, artes e entretenimento, comunicação e mídia. Essas esferas nós somos chamados a trabalhar. Que hoje, para você que é a primeira vez que está ouvindo sobre as esferas de influência da sociedade, que você comece a observar isso. Como essas esferas influenciam a nossa sociedade. E partindo para o encerramento, de forma prática, gostaria de mostrar para vocês como nós podemos encontrar o nosso propósito. Prazer, habilidade e incômodo. O que você faz de prazeroso? O que você faz que você pode estar cansado no final do dia, mas você se sente vivo? Você fala, nossa, eu estou muito cansado, mas eu me sinto vivo fazendo isso. O que você faz? Pensa aí. O que você faz? Habilidade. Não é o que você é expert, fora da curva. Não, o que você tem habilidade. Às vezes a gente fica pensando em propósito como algo, uau. Não, o que você tem habilidade? Você é bom no que você faz. E aqui, para mim, é a pergunta-chave. O que te incomoda no mundo? O que você mudaria no mundo? Propósito está bem aqui no meio. Propósito não é prazer. Propósito não é só habilidade. Propósito não é o que você mudaria no mundo. Propósito, de forma prática, é você ter prazer tocando música, você ter habilidade para compor canções, e você te incomodar ter pessoas que se distanciaram de Deus. Qual é o propósito? É você usar a música, você usar a composição das músicas que você faz para reconciliar pessoas para Jesus. Isso é propósito. E é por essa finalidade que a pessoa vive. E pode ser outras. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. O que é propósito na sua vida? Jesus nos ensina, nos ajuda a viver com essa palavra. Assim como fala no trecho que Paulo não consultou ser humano algum.
Nós não vamos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas com o nariz empinado. O sentido de nariz empinado aqui eu não quero dizer de soberba, mas cheio de nós. A gente não vai achar o propósito de Deus achando que nós somos grandiosos. A gente vai achar o propósito de Deus para as nossas vidas de joelhos.